Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, então, Crime e Castigo, um livro muito polêmico, principalmente porque não funcionou muito para mim. Normalmente ele é um clássico, ele é muito poderoso, muito comentado, e a leitura não me agradou muito, então eu vou fazer alguns comentários nessa direção. Não sei a sua visão, se você já leu, comenta aí também. Então já não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição, e quando você usa o link para comprar o livro ou outras coisas, você ajuda o canal, e também o botão de membros. Muito bem, então, como eu comentei, não funcionou muito para mim essa edição, né? Eu não tenho nada para comentar da edição em si. Essa edição ela é muito boa, capa dura, ela tem aqui, né, a folha de guarda muito bonita, o papel é bom, tem o fitilho, é mais assim a história que não funcionou muito. Vou fazer alguns comentários, mas como edição ela é muito boa, está aqui na descrição também. Então, o que acontece? Eu pesquisei algumas coisas teóricas, algumas coisas da minha opinião, como é sempre também eu tento trazer um pouco de opinião, algumas teorias. Eu achei, tem um professor que é o Flávio, vou colocar alguns links, talvez seja a primeira vez que eu coloque links de outros vídeos que eu utilizei. E ele fez uma entrevista, ele é especialista, e é interessante que alguns itens que eu reparei, que eu tive esse insight, essa hipótese, alguns dos itens ele confirmou no vídeo dele, dessa entrevista. Parece que ele tem vários vídeos, tem um canal, vou colocar aqui também. Foi bem interessante. Assisti mais 3 resenhas também, que eu achei que complementam. E os outros dois, achei mais 2 canais com vídeos. Esse aqui eu sei que tem, que é da Univesp e de uma outra faculdade, que é esse Direito e Literatura, que tem muitos livros lá também. É interessante que itens que eu não reparei nesses dois, foi comentado alguns itens a mais bem interessantes que eu não vou trazer aqui, mas enfim, achei interessante. E no outro vídeo a professora comentou que este livro é para ler no pessoal do ensino fundamental deles lá na Rússia. O que é bem interessante para a questão de discussão filosófica, só que ele é longo, né? Então não sei como é que funciona, se as crianças gostam ou não, ainda mais hoje em dia. Às vezes dificuldades ou características ou discussões, né? Vantagens e desvantagens que eu estou fazendo na playlist de literatura brasileira. Então basicamente é isso de introdução. Muito bem, então por que não funcionou muito para mim? Eu vou tomar cuidado com algumas palavras, pode ser que eu troque o termo por causa do YouTube, mas enfim. Então o personagem no começo é bem agradável a leitura, você vê que é fluido, que está funcionando, que ele já tem alguns pensamentos do que talvez ele vai fazer o crime, né? Depois tem umas cenas específicas e me parece, pelo que eu já estou cada vez mais sendo mais teoria e vendo como os autores analisam, parece que tem cenas que justificam ou que justificar para acontecer a ação ou para complementar, para dar um adjetivo, uma característica àquele personagem. Isso aconteceu aqui, está bem espaçado, tem várias páginas, tem umas 150 páginas aqui, se eu não me engano dá 150 até a 280, uma coisa assim, que foi bem parado, uma leitura assim que não me agradou muito, isso em outros trechos também. E aí eu já começo a amarrar com algumas das descrições. Porque eu estou utilizando esse pesquisador, porque eu vi a entrevista dele, não conhecia, vi mais alguns materiais, e ele é muito especialista, já está, acho que até no pós-doutorado. Então, por exemplo, itens que eu percebi, que a parte de teoria, o mesmo que aconteceu aqui no Macunaíma, que eu comentei em outros itens, só que este livro realmente não é agradável a leitura. O Crime e Castigo tem partes muito boas, mas que me parece que a explicação teórica da mensagem que ele quer passar, da filosofia, ou quando você pega a vida do autor, aí a parte política, econômica, social, cultural, lá de onde ele morou, isso vai enriquecendo o debate, fica muito interessante, mas a obra em si tem apenas pequenos pedaços, fica menos fluido na minha percepção. E eu falei, será que o autor não escreve muito bem? E aí na entrevista aqui, realmente ele trouxe teóricos e não, realmente alguns teóricos dizem isso. E um outro item que eu tinha percebido, e depois quando esse professor comentou, eu falei, nossa, que interessante, eu estava na direção mesmo. Que nesta edição temos algumas, como é que chama aqui? Uma linha do tempo, acho que não é linha do tempo, como é que chama? Ah, sim, ele não chamou de linha do tempo, né? Cronologia biográfica do autor. E aqui, como o outro professor comentou, e eu falei, então me parece que ele escreveu bem um pedaço, e depois, porque foi escrito e foi publicado aos poucos, depois que agruparam, né? Como vários outros livros mais antigos aconteceu isso também. E eu falei, nossa, tem um pedaço legal e tem um pedaço que é chato.
E eu pensei, será porque ele está com problemas financeiros, como disse a biografia aqui inicialmente? Dito e feito, o professor, ele até comentou aqui, que eu anotei, que realmente ele tinha vários problemas com vício em jogos, problemas financeiros, dívidas, e ele se mudava muito, e justamente isso atrapalhou. Então imagine, se ele conseguiu alcançar um nível, talvez para mim não funcionou, ou faltou uma segunda leitura, mais teoria, não estou dizendo que, enfim, é ruim nem nada, simplesmente a minha visão inicial, que não funcionou muito. Eu consegui identificar todos os itens que comentaram, mas se ele não tivesse todas essas dificuldades, poderia ser mais fluido. Que mais aqui? Exatamente, ó, publicado em partes, justamente sofreu pressão para realizar a venda. No minuto 52 do vídeo, esse pesquisador, né, falou que várias pessoas falaram que ele escreve mal. Essas páginas, esse pedaço grande do texto que eu disse que não funcionou, na verdade, para os pesquisadores teóricos, que o autor ele escreveu de propósito, né, ele teve esse objetivo ou essa característica, que é para você visualizar as pessoas de maneiras diferentes, os personagens, então como se tivesse vários pontos de vista. Eu não senti isso, eu até entendo que pode ser isso, mas para mim não encaixou muito essa explicação. Eu ia até falar, antes de ver o vídeo, né, do professor, que eu ia chamar de filler, que nem acontece nos animes, né? O que acontece? Você cria episódios de informação complementar ou paralela antes de você ir para a principal, porque a revistinha, né, o desenho não pode alcançar a revistinha, tem que sempre estar um pouco para trás, né? Então você cria histórias paralelas para que a revistinha avance mais números, mais edições, e depois o desenho alcance. Eu senti um pouco isso também, porque eu estava chegando lá pela página 80, 100, eu tive essa primeira sensação. E aí eu anotei aqui nas minhas anotações para construir o roteiro, e depois quando eu fui assistir vídeos, eu troquei de opção. Tanto aqui que eu iria comentar numa outra direção. Que direção? Eu até selecionei aqui. Esses dois livros, o Submissão, que já tem vídeo aqui no canal, esse é A Máquina de Fazer Espanhóis, que não tem, mas no futuro próximo vai ter também. Esses dois, eu senti que tem muita reflexão, tão grande quanto o Crime e Castigo, só que aqui a leitura está muito mais fácil. Então eu não sei, eu sempre fico com esse questionamento, se o autor ele não escreveu tão bem, se ele escreveu de maneira mais difícil ou com outra característica para dificultar, ou pode ser que eu também não entendi, sempre tem essa possibilidade, eu sempre comento aqui com tranquilidade, pode ser que eu não captei alguma informação, a gente vai sempre melhorando uma segunda leitura, também não fiz leituras em profundidade para escrever artigos ou textos também, né? Mas enfim, então aqui foi bem mais fácil, mais fluido, se bem que esse autor eu gostei muito, então talvez tenha um viés aqui que eu já de primeira gostei muito, já virou um dos meus favoritos. Se bem que pelo que eu estou lendo de literatura russa, não estou gostando muito. Pode ser que não funcione para mim também o estilo deles. Não sei, vamos acompanhando aqui. E enfim, esse aqui também comentei, gostei bastante. E aqui é muito mais fácil essas características, essas percepções de símbolos, do que o sentimento, sensações que o autor quer passar, que eu não consegui captar muito nessas partes, né, do Crime e Castigo. Na verdade, na parte que, digamos, que eu classifiquei com bem escrita, com facilidade, você vê, não, o que eu entendi é muito bom. Que partes são essas? Quando ele está pensando no começo, algumas cenas esparsas, quando vai ter mesmo, né, o crime, depois quando teve detetive, algumas outras cenas mais para frente. Só que eu não senti, porque é tão comentado, eu fui assim com muita vontade na leitura, falei, não, isso aqui vai ser incrível, e eu não gostei muito. Não sei se você já leu, comente aí o que você acha também, né? Selecionei aqui uma parte mais filosófica, que eu não vou me alongar muito, para o vídeo não ficar muito extenso. Quando eu comecei a ler aqui e vi a questão que ele se achava, né, se considerava muito inteligente, com uma habilidade superior, mas ele estava em outro momento, não? Ele é um estudante, ele não se mistura com as características ruins do mundo, né? Não achei que é tão claro assim esses símbolos, você tem que ler e dar pensar um pouco mais. Com uma leitura teórica, alguém apontando, você fala, ok, você visualiza e encontra os itens e concorda com eles, como eu concordei, não há nenhuma dificuldade. O que eu trouxe a mais, não sei se você conhece, tem aqui no YouTube, você acha, se não me engano, dublado, não sei se ainda tem, mas tinha alguns canais que tinha postado. Esta série aqui, o que acontece? O personagem, ele encontra esse caderno, né, por isso que chama Death Note,
E o personagem, ele é o adolescente mais inteligente do Japão. Ele tira o Enem deles, né? Essa prova geral para entrar na faculdade. Ele é o primeiro colocado. Então, é a mesma ideia filosófica que eu acho que tem aqui, também tem aqui. Porque ele encontra e ele, quando você escreve o nome de uma pessoa, né? Essa pessoa, ela é finalizada, não vou usar outra palavra. Justamente quando ele escreve, acontece isso. E o personagem começa a testar com criminosos. Fala, nossa, essa pessoa ela é ruim, então eu posso finalizar ela. O insight, a mesma jogada que está aqui. Então acho que conversa bastante. Esse aqui seria um tema atual. Se você não escreveu um artigo ainda, eu no futuro escreverei, juntando esses dois aqui. Não sei se qual revista deixaria escrever, mas enfim, né, seria para publicar. Mas acho que conversa bastante. Teria que só escolher os filósofos aqui para a gente fazer a amarração teórica, né, com as fontes. Enfim, ou só um texto de blog seria bem interessante também. Então, mais 3 pequenos itens aqui eu anotei, né? Tem uma cena que de repente ele chega no bar. Essa ideia das pessoas estarem bêbadas é muito recorrente. Ele utiliza isso, não sei se é cultural também, mas eu anotei, se não me engano, 17 vezes. Ah, tal personagem está bêbado e por causa disso ele fez isso. Ou justifica, ou mostra uma situação de vida. Eu achei isso interessante, falei, pode ser um item importante, é por isso que eu fui marcando que foi recorrente. A ideia da febre, quando acontece, né, o crime, outras situações, ele fica doente. Então, eu não percebi muito isso, mas depois, no vídeo do outro professor, né, que é o que eu estou utilizando aqui com mais referências hoje, ele disse que é a característica dele, do personagem, se sentindo mal por ter cometido aquele ato, uma reflexão. Então, basicamente isso. Espero que você tenha chegado até aqui. Não sei se você gosta ou não desse autor, deste livro. Comente aí se você gostou ou não. Eu fiz alguns questionamentos teóricos, iniciais. Como você viu no vídeo, eu não questionei, não disse que nenhuma das análises ou conclusões gerais, históricas e tudo mais está errado. Simplesmente eu não visualizei isso na ideia de, sempre comento aqui, né, do prazer da leitura. Não foi o livro que eu gostei mais da leitura, foi relativamente agradável, mais ou menos. Enfim, como eu falei, partes boas e partes não boas, só que as partes não boas são muito longas, né, umas 200, 300 páginas, e o livro tem 600 páginas. Eu acho que é quase 600 páginas, 570 páginas. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, das análises. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Botão de membros, links de compra aqui na descrição também. Faça os comentários. Então é isso, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.